Olá, sou Janaína Dutra Gonzalez. Venho apresentar o trabalho Que tipos de perguntas são elaboradas por cientistas cidadãos mirins, resultados de uma proposta de ciência cidadã co-criada em escola, sob orientação da professora Natália Pirani, somos da Universidade Federal do ABC. Nosso problema de pesquisa gira em torno de quais são os tipos de perguntas produzidas por estudantes dos anos iniciais ao participarem de um projeto co-criado de ciência cidadã em relação à biodiversidade da escola. E nosso objetivo foi analisar essas perguntas à luz de Gelli em relação ao conceito de produtividade dessas questões. A ciência cidadã na escola é bastante relevante, pois ela populariza a ciência, auxilia no pensamento científico dos estudantes e na sua alfabetização científica e ainda gera dados científicos. O contexto dessa pesquisa aconteceu na oficina de iniciação científica de uma escola de tempo integral. A educação científica é uma das suas principais potencialidades, por meio do ensino de ciências, objetivando a alfabetização científica dos estudantes. E nesse contexto, atividades de ciência cidadã e de ensino por investigação são bastante relevantes. É importante mencionar que os projetos de ciência cidadã podem ser classificados em contributórios, colaborativos ou co-criados, de acordo com as etapas de investigação científica que o cientista cidadão participa. Nesse contexto, trata-se de um projeto co-criado, onde a definição da questão de pesquisa tem bastante importância. A metodologia utilizada baseou-se numa pesquisa de campo com observação participante e abordagem mista, e a coleta de dados por meio de filmagem de aulas de uma sequência didática. Na aula 1, analisamos a imagem de cientistas diversos. Na aula 2, discutimos sobre os possíveis objetos de estudo desses cientistas. Na aula 3, assistimos a um vídeo, O que faz um cientista? A aula 4 foi a conceituação coletiva de ciência cientista. Na aula 5, visitamos o jardim da escola. E na aula 6, os estudantes puderam elaborar as suas próprias perguntas de pesquisa. Tivemos um total de 52 cientistas cidadãos mirins participantes e extraímos 25 perguntas dessa proposta. A análise de dados baseou-se no aspecto qualitativo em relação à produtividade das questões. Questões improdutivas são aquelas que não necessariamente precisam de um processo de investigação científica para serem respondidas, ao contrário das questões produtivas, que geram um processo de investigação científica possível para sua resposta. Em relação ao aspecto quantitativo, mensuramos o percentual das categorias identificadas. Como resultado, tivemos 44% das questões consideradas produtivas, como, por exemplo, quantos insetos vivem no jardim? E 56% das questões improdutivas, como, será que a minhoca tem olho? Além da produtividade, surgiram 10 categorias emergentes relacionadas à biologia dos seres vivos do jardim. E dentre essas categorias, pudemos observar que 32% das questões eram referentes ao levantamento da biodiversidade e suas interações. E vale ressaltar que todas elas eram produtivas, como, por exemplo, quantas espécies de aranha tem no jardim? Trazemos como considerações finais que 44% das questões são consideradas produtivas, ou seja, permitem a investigação científica. Dentre essas questões, 73% referem-se à biodiversidade. Todo esse processo trouxe subsídios para que os estudantes sigam com suas investigações científicas no contexto da cocriação de um projeto de ciência cidadã sobre a biodiversidade na escola. E, além disso, é importante ressaltar que as questões improdutivas também auxiliam no desenvolvimento de outras habilidades relacionadas à alfabetização científica dos estudantes. Essas são as nossas referências, fica aqui os nossos agradecimentos e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Bom, pessoal, temos aí pelo menos mais uns 4 minutos e meio para perguntas. Temos uma mão levantada. Fernando, fique à vontade. Ou temos pergunta no chat? Espera aí um momentinho. Obrigado. Fernando, você. Oi, Janaína. Parabéns pela apresentação. Eu queria, mais ou menos, que você me desse uma diretriz em relação às chamadas questões improdutivas do seu estudo, né? O que fazer com elas? Uma vez que elas são maioria aí, a maioria do que apareceu dentro do que vocês pesquisaram, assim, o que fazer com elas para não deixar essas pessoas que foram por esse caminho alijadas do processo da ciência cidadã?
Obrigada, Fernando, pelas considerações. A proposta aqui, como nós estamos criando um projeto de ciência cidadã co-criado, então a ideia é fomentar que as crianças consigam desenvolver questões, elaborar questões que possam vir a ter investigação científica ali no processo. Porém, as questões que não são passíveis de investigação científica, mas que podem ser respondidas, por exemplo, com uma pesquisa na internet, uma consulta a um livro didático, enfim, elas também têm relevância, porque elas contribuem com outras habilidades a serem desenvolvidas, né, nos estudantes. E levando em consideração que nós estamos trabalhando com crianças do terceiro ano dos anos iniciais, então tem como a gente desenvolver muitas coisas, inclusive no próprio processo de letramento mesmo, independente do letramento científico, né? Então, a ideia é que, após a gente finalizar o projeto em si, que nós estamos construindo co-criadamente, a gente consiga trabalhar essas questões em um outro momento, né? Para que a gente consiga sanar as dúvidas das crianças e, ao mesmo tempo, contribuir com essas outras habilidades de leitura, de pesquisa, socialização do que eles aprenderem, enfim. Então, em momento nenhum, essas perguntas serão desconsideradas. Porém, elas não são o foco para o projeto de ciência cidadã que a gente pretende desenvolver com eles. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sim. Obrigada. Temos mais 2 minutos e meio, Hélida. Fica à vontade na pergunta. Boa tarde, parabéns, Janaína, pelo trabalho. Eu fiquei com uma dúvida, até ontem alguém levantou essa questão em um dos trabalhos que eu estava assistindo, e você está trabalhando com crianças do Fundamental 1, né? Eu também tenho uma aluna que está com uma turma e a minha aluna está com crianças menores ainda, ela está com educação infantil. E a gente está passando pela celeuma do Comitê de Ética, que é sem fim, e eu tive esse ano um artigo que não foi publicado, porque eles pediram considerações e pediram o número de aprovação do Comitê de Ética, e para esse trabalho a gente não tinha feito a solicitação. Então, queria ver com vocês como é que vocês estão lidando com essas questões, o que vocês acham, porque eu entendo entendo a legislação, entendo os deveres, os direitos, mas no caso, né, quando o professor pesquisador é professor da turma e ele desenvolve a atividade como uma atividade da disciplina, né, então, assim, ele não está envolvendo nenhuma outra questão além do que ele faria, né, normalmente com o professor da turma. Então, eu queria refletir com vocês a respeito disso. Então, Hélida, é importante essa sua pergunta, esse seu comentário, porque realmente eu discuti bastante com a minha orientadora, né, porque esse trabalho faz parte do meu projeto de dissertação de mestrado. Então, nós temos a aprovação do Comitê de Ética, e todo esse trabalho foi feito, e realmente é um trabalho, né, conseguir coletar todos os termos, né, porém é necessário, né, para que a gente pudesse compartilhar, né, os dados da pesquisa. Então, no caso da nossa pesquisa, o que fizemos? Eu aproveitei um momento de uma reunião de pais, que a gente ainda estava que foi no comecinho desse ano, e que foi online, e aí então eu disponibilizei os formulários de termo de consentimento por parte dos pais, né, os responsáveis, e também o termo de assentimento, para que os alunos também pudessem assentir a participação deles, né? Então, isso favoreceu, porque eu consegui disponibilizar, né, esses formulários de maneira online, o que agilizou bastante, até mesmo porque eu estou trabalhando com 4 turmas, com 30 alunos em cada turma, então são 120 crianças, né? Desse total das 120 crianças, a gente conseguiu 98 autorizações por esse processo, então achei que facilitou bastante. Se fosse para fazer nos termos normais de imprimir, entregar pessoalmente, eu já não sei se teria toda essa facilidade, né? Mas a gente conseguiu a aprovação, sim, e acho que é importante mesmo a gente ter esse respaldo do Comitê de Ética para as publicações. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Perfeito, pessoal. Não temos mais tempo para perguntas. Continuem com essa discussão após aqui o evento, tá bom?
Porque a gente tem que ficar bem rígido aqui com o tempo. Vamos continuar as apresentações, um momentinho só, próximo vídeo. Olá, pessoal, meu nome é Eduardo Alexandrino, eu sou coordenador do projeto Eu Vi uma Ave Usando Pulseiras, e este é um resumo que eu fiz junto com a Raquel e com a Sara, estagiárias do projeto. Achei uma ave usando pulseiras, descobrindo problemas socioambientais muito além de um projeto de ciência cidadã. O Ave Usando Pulseiras iniciou em 2016 e o princípio dele é o seguinte: em cada local onde ele é implementado, a gente anilha diferentes aves e engaja cidadãos a procurar essas aves junto com a gente. Esse é um método de pesquisa que pode se aplicar em diferentes contextos, tá? Assim como já está publicado, nós já publicamos alguns trabalhos com essa metodologia. Bom, e o objetivo geral do projeto é elevar a consciência ambiental dos cidadãos que participam por meio desses monitoramentos. E conforme as descobertas científicas são obtidas, a gente engaja os cidadãos a entenderem junto com a gente. Bom, nós estamos implementados em 7 localidades do Brasil, e este é o tipo de registro que a gente almeja no projeto, onde cada cidadão que encontra uma ave, ela pode nos entregar pelas redes sociais o contato direto, sendo que o registro, a gente sabe que essa ave faz parte do projeto porque ela foi encontrada numa localidade onde o projeto está ocorrendo. Outra é a anilha. Essas anilhas que estão aqui são as anilhas que nós utilizamos. Nós utilizamos sempre a anilha do CEMAVE, ICMBio-CEMAVE, e uma sequência de até 2 anilhas coloridas. Com isso, a gente consegue acessar o histórico daquela ave no nosso banco de dados. Mas, de um tempo para cá, também começamos a receber registros de aves não pertencentes ao projeto. Por exemplo, essa aqui está num local onde o projeto não está instalado, e essas aqui estão utilizando anilhas diferentes. A grande questão é por que as pessoas estão nos enviando esse tipo de registro. Então, para esse resumo, a gente quantificou e analisou todos os relatos de aves consideradas não pertencentes ao projeto, recebidas entre 2018 e 2022, e queremos saber o que esses registros nos dizem. Bom, nesse período, 33 cidadãos nos reportaram essas aves, foram pelo menos 35 aves anilhadas que não pertenciam ao projeto, dava quase 9,5% de todos os relatos que a gente já recebeu. Foram 22 espécies, nós temos espécies nativas e exóticas, e como vocês podem ver, são provenientes de 25 localidades onde o projeto não ocorre, onde não anilhamos as aves lá, certo? Bom, quando a gente observa cada um dos registros, percebemos que em 51% deles, as aves estavam livres. E nesse caso, as pessoas viram essas aves e nos reportaram achando que estariam participando do projeto. Então, ela quer participar do projeto, mas não entendeu muito bem como era o protocolo de participação. A gente só tem interesse, na verdade, né, pelas aves que estão na localidade onde o projeto está ocorrendo. E o mais interessante foi encontrar registros onde as pessoas, não estavam interessadas no nosso projeto, mas elas estavam querendo ajudar as aves. Então, como elas poderiam encontrar aquele dono daquela ave, em algumas situações a ave estava debilitada e queriam tentar ajudar ela de alguma forma. Analisando esses registros, percebemos que, pelo menos em 7 deles, essas aves estavam usando anilhas de criadouros legalizados, e o mais absurdo que nós vimos foram 2 casos de anilhas CEMAVE para aves silvestres sendo colocadas em aves de cativeiro. E isso já demonstra para a gente um mercado legal de aves silvestres. Não é uma novidade, mas a gente conseguiu acessar isso com o nosso projeto. E em 85% dos casos desses relatos, a gente teve a chance de dialogar com os cidadãos e querendo saber por que as pessoas nos enviaram o relato, a maior parte, boa intenção. Tinham boa intenção de tentar ajudar as aves. E o que foi mais interessante foi encontrar pessoas falando que, olha, a gente não achou nada simples na internet para poder relatar essas aves, né? E o canal de vocês parece bastante prático e fácil. Só uma comparação, o próprio CEMAVE tem um formulário de contato com os cidadãos para que eles digam onde forem encontrar essas aves, mas ele não tem uma característica muito amigável. Então, as redes sociais elas podem ser um canal extremamente útil. E uma das coisas que a gente percebeu com tudo isso foi que há uma carência grande de sistemas integrados de gestão de informações de aves anilhadas no Brasil, e esse fato faz com que haja uma grande chance da destinação daquela ave anilhada que foi encontrada ser completamente desfavorável para ela, né? E isso demonstra também o quê?
uma fiscalização precária dessas aves anilhadas que temos no Brasil. Bom, eu finalizo por aqui, agradeço a atenção e agora estou à disposição para eventuais dúvidas. Bom, esse é o projeto meu mesmo, se alguém tiver alguma questão a mim, fique livre. Temos aí alguns minutinhos. Eu tenho uma dúvida. Marra? Foi Marra? Não sei levantar a mão. Ah, não, tudo bem. É que eu vi uma mão levantada, mas é a sua. Pode perguntar, diga. Não, acho que a Elida também quer perguntar alguma coisa. Mas então, eu vou perguntar rapidinho. No teste, provavelmente teve um teste, protocolo, antes de realizar, né, todo esse trabalho. Eu queria saber, houve relatos de aves que picam a anilha ou se incomodam com isso no corpo, etc? Sim, boa pergunta. Esse é um dos pontos que o projeto também consegue acessar meio que sem querer. Na verdade, a gente usa, né, a gente parte do pressuposto que essas anilhas não prejudicam as aves, justamente porque é um método muito já utilizado na ciência. O Darwin mesmo já usava há muito tempo atrás. Algumas aves, elas tendem a ter aquele comportamento de olhar aquilo, poxa, o que isso está no meu pé e tentar bicar, mas não quer dizer que prejudique a vida dela. A gente recebeu já, mas de cidadãos que realmente estão participando do projeto, que entendem a ideia do projeto de monitorar essas aves, e algum outro falou assim, tem uma ave bicando. Eu mesmo já notei isso. Aí eu ainda não quantifiquei o quanto que isso poderia ser um problema para o projeto, ou impactar nas pessoas também, porque isso gera um certo impacto. Nas aves ainda não tive como analisar, mas está aí. Se eu tiver um dia algum estagiário, algum ajudante, alguém interessado, com certeza esse é um dado que eu adoraria investigar. Diga, Hélida, vamos lá. Muito legal, parabéns pelo trabalho, eu já tinha visto divulgação dele, mas o que eu fico pensando, que eu fiquei com dúvida é o seguinte, você sabe qual é o perfil do pessoal que contata vocês? Porque, assim, eu sou bióloga, eu me interesso por esse assunto e eu nunca vi uma ave anilhada, assim, por onde eu ando, por onde eu circulo, eu nunca vi ave anilhada. Então, eu fico pensando quem é que tem esse olhar, né, tão assim criterioso e consegue enxergar o anel e ter o cuidado de fazer o contato, porque no fundo eu acho que a gente acaba ficando numa bolha, né, muito enviesado as pessoas que seguem a gente e são pessoas que também têm afinidade com o assunto, então às vezes é observador amador, né, de ave. Fiquei pensando nisso. Tentando te responder rapidinho, para não atropelar aqui, as pessoas que a gente engaja ao projeto, elas são informadas como é que é o tipo de dado que nós queremos exatamente. E, lógico, a maior parte das pessoas tem uma certa afinidade por observação de aves ou observação da natureza. Mas mesmo essas pessoas, elas têm que ter um certo treino para enxergar aquele detalhe específico, e às vezes até o instrumento óptico. Então, assim, esse projeto começou em 2016. De lá para cá, eu venho testando outras formas de engajar. Eu já percebi que deixar pura e simplesmente as pessoas fazerem o relato não funciona. É uma das coisas que eu estou acertando cada vez mais no projeto. De dezembro para cá, respondendo muito rápido, de dezembro para cá, o projeto ele ficou parado, porque eu perdi o financiamento, eu perdi minha bolsa de pesquisa. Mas consegui agora vamos começar talvez em agosto, estou em negociação agora, que é justamente fazer o treino melhor ainda, mas com as pessoas, tipo, fazer uma coisa mais como... A ideia que a Janaína colocou ali, eu achei interessantíssima, eu estou querendo migrar para o cocriado, e eu acho que essa forma, para o meu projeto, é extremamente necessário, porque vai evitar esses tipos de dados que não é que não me interessam, que fogem um pouco do protocolo, e daria uma maior automação para a coisa. Enfim, eu vou parar por aqui, senão a gente atropela. Cada um adora conversar sobre o seu projeto, mas é isso. Vamos para o próximo, tá bom? Vamos lá, gente. Cadê o próximo? Trabalho 3. É só uma pergunta, vocês estão ouvindo bem as apresentações? Que eu estou deixando o máximo aqui no... Tudo bem? Legal, então vamos lá. Estamos sim. Olá,
Eu vou apresentar o projeto Tem Cupim Lá em Casa. Eu sou a professora Hélida, essa é a minha equipe, meus alunos de iniciação científica, e o projeto é uma iniciativa do Laboratório de Pesquisa Ecológica e Educação Científica da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis. Somos um projeto de ciência cidadã, cujo objetivo é mapear a distribuição e ocorrência de cupins em ambiente urbano, a partir da participação voluntária de cidadãos pelo Instagram. Esse é um modelo de publicação onde explicamos o que é ciência cidadã, como as pessoas podem participar, enviando os seus registros, fotos, vídeos, endereço, coordenada geográfica, por esse formulário online, e aqui alguns exemplos de registros que já foram recebidos dos nossos seguidores. As pessoas estão dispostas a gastos financeiros significativos e a contaminar suas próprias casas com tratamentos químicos sob quaisquer suspeitas de infestação por cupins. Entretanto, apenas 10% das espécies de cupins que ocorrem na América do Sul têm potencial de praga, principalmente aquelas espécies que se alimentam de madeira, e aí podem infestar o madeiramento imobiliário da casa, mas também algumas espécies ocorrem nas áreas externas. O projeto foi lançado em outubro de 2021 no Instagram, e os resultados, esses são alguns resultados parciais que foram coletados até 28 de fevereiro, quando esse projeto foi submetido para o workshop. Na época, eram 294 seguidores, de 18 a 65 anos. Há uma pequena diferença entre a participação de homens e mulheres. A maior parte dos seguidores são brasileiros, de diferentes estados, mas também temos alguns seguidores estrangeiros. E aqui alguns resultados de interação. Os conteúdos das publicações, né, sobre a explicação do projeto e a apresentação da equipe, apresentaram mais curtidas e comentários. Os conteúdos que explicam o que é cupim, qual sua importância para o ecossistema e as características de cupins, tiveram mais interações em relação a compartilhamentos e porcentagem de pessoas que não eram seguidores da página. Entretanto, as publicações onde apresentamos os registros recebidos pelos seguidores, manifestando a presença de cupins nas suas casas, tiveram a menor proporção de interação. Aqui é um relatório liberado pelo próprio Instagram, onde a gente percebe que alguns tipos de interações têm mais, de publicações, desculpa, têm mais interações, como Reels e as próprias publicações, cujo alcance vai além dos seguidores da conta. E aqui é uma plataforma que calcula engajamento, mas como a nossa página tem menos de 1.000 seguidores, esse engajamento provavelmente está superestimado. Recebemos até 28 de fevereiro 25 formulários, onde a maior parte dos registros eram em relação à presença de alados em casa, porque o lançamento do projeto coincidiu com o período chuvoso, que é quando ocorre a revoada dos alados. Em seguida, muitos registros de pessoas que encontram cupinzeiros epígeos, esses montículos, em praças, canteiros de rua e até mesmo nos quintais das casas. Nos mobiliários, há uma dificuldade de encontrar o cupim, a percepção ocorre em relação ao estrago do mobiliário e a presença de fezes, de cupins, mas também as pessoas encontraram e relataram cupins forrageando no quintal, no gramado do jardim e galerias nas paredes. Todas as imagens apresentadas aqui são provenientes das nossas publicações no Instagram. Como o objetivo era apresentar um mapa de distribuição, aqui vocês podem ver que há uma concentração de registros recebidos por seguidores que residem no estado de Goiás, mas também recebemos registros de outros estados brasileiros. A maior parte dos cupins
né, na verdade, todos os cupins identificados, eles são conhecidos de ocorrência urbana, sendo que a maior parte é encontrado em área externa e não incorre em prejuízos para a habitação. Apenas 32% das espécies identificadas são consideradas pragas de madeira. Além dos seguidores que interagiram com a página, enviaram informações, recebemos também registros de pessoas que estavam procurando informações na internet para resolver problemas de infestação por cupins. Então, essa é talvez uma verdadeira evidência de engajamento, né? Como a página divulga um trabalho sobre insetos, e é um grupo que não tem muita afinidade, a gente esperava mesmo que não teríamos tanto engajamento e crescimento rápido do projeto. Agradeço a atenção, até mais. Ok, pessoal, perguntas? Tem uma aqui no chat, deixa eu ver. Não teve. Temos uns 4 minutinhos para essa, aproveitem. O Anselmo, por favor, fique à vontade. Nossa, eu gostei, viu? Gostei de todos os projetos até agora, né? Foi muito interessante. O da Janaína também, de educação, né? Sobre pedagogo também, então. Mas, Hélida, eu fiquei assim, vi que tinha pouco tempo antes, né? E por isso não compartilhei, mas eu sou também, participo do comitê de ética aqui da minha instituição. Quando você falou em comitê de ética, eu fiquei pensando, né? Realmente tem algumas questões bem desafiadoras nesse sentido, mas se você me permite o comentário, você falou que tentou um artigo e teve uma dificuldade porque não havia conseguido, né, fazer com comitê de ética. A gente, às vezes, eu estudei com um professor chamado Hugo Kogo, lá na Unifesp. Ele falou o seguinte: ó, meu trabalho aqui na disciplina que eu fazia com ele lá era não dar PT no nosso trabalho, no caso PT no sentido de perda total, né? E aí, não que tenha nada contra, viu, gente? Só claro aqui logo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: talvez você possa aproveitar o trabalho como relato de experiência, né? Às vezes dá para adaptar como relato de experiência. E relato de experiência geralmente não se requer comitê de ética. Não sei se os colegas também querem comentar alguma coisa em relação a isso, mas é isso que a gente tem feito por aqui. Então, quando tem um trabalho bom, interessante, mas que às vezes não dá para ser trabalho original, a gente sugere que seja relato de experiência. Como você comentou, não sei se foi um outro trabalho seu mesmo, mas que foi a pessoa, a professora que estava com seus alunos, então acho que talvez por isso tenha como caracterizar relato de experiência. Agora, em relação ao trabalho do cupim, nossa, eu achei muito interessante de fato, viu? Porque aqui em casa tem cupim também. Eu participaria desse projeto. Parabéns. Ah, que bom assim, que bom que você encontrou uma fonte de ajuda. Se você quiser depois entrar lá na página e enviar suas informações, a gente faz o possível para te orientar como você vai resolver seu problema com o cupim em casa, porque, como eu falei, né, cupim, diferente de ave, que todo mundo adora ave, né, e mamíferos, né, inseto, ninguém dá muita importância, cupim, então todo mundo só pensa que causa prejuízo, né. Então, a gente é um patinho feio, assim, eu já sabia mesmo que seria difícil de agregar, mas o que eu mais estou achando difícil de trabalhar com ciência cidadã é porque eu acho que eu tinha uma expectativa muito inocente de que o cidadão comum estaria disposto a participar. E, na verdade, o que eu vejo, quem participa é quem conhece mesmo, tem alguma afinidade com o tema, tem alguma afinidade com a área, é amigo nosso, são os nossos alunos, né? Isso me frustra um pouco, mas eu não vou deixar de fazer.
Agora, sobre a sugestão, muito obrigada, eu vou tentar fazer isso. Né? Se a gente estivesse tirando sangue dos alunos, eu até entendia, professor, mas a gente nem encosta neles, essa é a minha maior dificuldade. Pessoal, como temos o vídeo, ele ficou com 6 minutos, eu vou prosseguir, tá bom? A gente já está, falta 15 segundos. Esses 15 segundos finais, eu faço um comentário que eu concordo com todos vocês sobre o comitê de ética. É muito ruim, por exemplo, no meu projeto, quando a gente começa a enxergar um negócio que algumas pessoas vêm e falam para a gente algo que a gente nunca imaginou, aí a gente fala, puxa, mas eu não tenho comitê de ética para utilizar, né, esse relato. Às vezes o relato fica perdido. Às vezes eu consigo usar, né? Colocando, por exemplo, a pessoa como autor, mas enfim, já passei do tempo aqui. Mas às vezes a gente bate e fala, putz, caramba, cara, por que eu não pedi antes? Mas vamos para o próximo, senão a gente vai... Obrigada, gente. Vamos lá. Eu trabalho 4, né? 4. Do Jailson. Vamos lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jailson, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Paraná. Vou falar do meu trabalho, Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, uma proposta de avaliação dos participantes. Esse trabalho foi escrito por mim em parceria com o meu orientador, professor Dr. Rodrigo Reis, e meu co-orientador, professor Dr. Emerson Joukowski. Esse projeto ele é um projeto interinstitucional, então tem a participação de várias instituições, tá? Todas elas públicas, federais e estaduais no estado do Paraná, é financiado pela Fundação Araucária, tá? E tem 3 eixos de atuação. O eixo 1 é o eixo desenvolvimento dos protocolos, o eixo 2 a formação do professor e o eixo 3 é o eixo de avaliação dos participantes. É nesse eixo de avaliação em que a gente pensa, então, uma alternativa para avaliar as pessoas que participam de projetos de ciência cidadã. Essa proposta foi pensada e adaptada de um modelo matemático proposto por Luiz Acker e seus colaboradores em um artigo de 2015, em que ela escreve, então, o Science Capital, baseado na teoria dos capitais de Bourdieu, que basicamente relaciona o conhecimento que o aluno tem sobre a ciência, a influência da família e as aspirações futuras. Ela faz uma analogia como uma mochila, em que o aluno vai colocando informações dentro dessa mochila. Quanto mais conhecimento de ciência está dentro dessa mochila, maior é o seu capital. A metodologia, então, foi tentar comparar essa proposta da Archer com os 10 princípios da ciência cidadã. Então, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês é um trabalho qualitativo, de uma pesquisa documental, para tentar desenvolver os instrumentos para avaliação dos participantes do projeto, vinculando, então, ciência cidadã com o capital científico. Eu usei os 10 princípios da ciência cidadã da Associação Europeia de Ciência Cidadã. Os resultados preliminares que eu obtive aqui nesse trabalho foram resumidos em uma tabela em que eu pude comparar, então, as informações da ciência cidadã com as informações do capital científico. A gente percebe, então, que projetos de ciência cidadã, por exemplo, um dos princípios, o princípio número 1, fala que os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos. No questionário Aspires, que é o questionário proposto pela Archer e seus colaboradores, ela pergunta, por exemplo, se o aluno tem interesse em fazer pesquisas de ciências na escola. Veja, tem uma relação direta entre o princípio e a pergunta que a Archer propõe. O princípio 2 fala de resultados genuínos produzidos pela ciência cidadã. E a pergunta que a Archer trabalha é a ideia de que eu entendo como a ciência é produzida. Enfim, eu consegui fazer uma relação entre todos os princípios da ciência cidadã com todos os resultados
do questionário, né? São 6 princípios que se relacionam diretamente com o questionário utilizado pela área. E aí tem outros princípios que não tem uma relação direta, mas tem uma relação que pode ser subentendida em algum momento. Tá? Enfim, então a gente percebe uma relação direta, a gente vai poder adaptar esse questionário para a realidade, aplicar em sala de aula e obter então os resultados aí do capital científico dos alunos que participam do nosso projeto de Ciência Cidadã. Bom, eu gostaria de agradecer aos participantes, né, quem nos ouviu, quem assistiu a esse vídeo, e também às instituições que estiveram conosco durante todo o desenvolvimento aqui inicial e vão dar continuidade nas próximas etapas. Gostaria de agradecer também à Fundação Araucária pelo financiamento. A doutora Luísa Archer e a equipe por compartilhar conosco o documento que ela usou para medir o capital. Doutora Russell Lowe, da NASA, que esteve conosco na implementação, e aos pesquisadores do PIT. Perfeito. Está aberta as perguntas. Temos aí 5 minutos. Olá, vocês me ouvem? Sim. Eu tenho o prazer de contar que sou bolsista deste programa. E tá bem legal o encaminhamento já. Fico muito feliz em estar aqui participando do workshop e poder ver a apresentação do trabalho. Se ninguém for perguntar, eu vou perguntar. Posso? Ah, desculpa. Thaís, você primeiro. Levantou a mão rápido. Eu queria primeiro agradecer a apresentação de todo mundo que tem agora, que é a apresentação do Jailson, também muito, 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 muito interessante. E eu queria perguntar na questão se vocês chegaram a observar se tinha alguma ligação com, tipo, maior, eu não sei ou vão observar se tem alguma ligação, se tem mais participação, mais tempo de participação, tipo, em projetos em cidadã, mais... Como é que é? Frequência, assiduidade, eu não sei se é a palavra certa. E por exemplo, maior capital científico anterior. E tipo, pensando nesse, talvez, os alunos que já entram com maior interesse, vão participar mais, por exemplo. Isso, em parte, pensando no que na apresentação anterior, que falou que a maioria das pessoas que estavam participando do projeto lá dos cupins já tinham, né, uma participação, uma ligação com essa área anterior, né? Então, a gente não, na realidade, não tem essa medida. A gente vai fazer, o projeto ele vai iniciar agora, né? Ele vai iniciar agora em aplicação nas escolas em setembro. Então, a gente vai medir o capital antes, e aí a gente vai medir o capital depois. E aí até a gente consegue perceber, por exemplo, se quem tem o maior capital é aquele que permanece no projeto até o final, porque esse é um projeto de 1 ano e meio, né? Então, a gente tem essa tese de que quem tem o maior capital permanece no projeto, mas isso é só uma tese, a gente ainda não tem certeza sobre isso. O que a gente percebe são dados, por exemplo, da Inglaterra, que pessoas que têm um alto capital científico se interessam por projetos de ciência. É isso que o resultado preliminar da ARCA, que é o referencial que a gente usou, ela coloca. E aí, só colocar uma questão sobre, todo mundo falando aqui do comitê de ética, o meu trabalho especificamente ele precisa de um comitê de ética, mas o que nós entendemos para o nosso projeto, como que nós estamos interpretando o nosso projeto com relação ao comitê de ética. Claro, a parte de avaliação é necessária, mas a parte que envolve os protocolos, por exemplo, nós estamos considerando, dentro da nossa pesquisa, que é um projeto de extensão, e projeto de extensão não necessariamente precisa de um comitê de ética. Tá? Então, esse é o ponto fundamental. Então, os protocolos 1 e 2, a gente está considerando como
como sendo os eixos 1 e 2 do nosso projeto, como sendo eixos de extensão, e aí só a parte de avaliação, que seria onde eu entro, que aí a gente considera, então, a ideia de que, para esse eixo 3, a gente precisaria passar por comitê de ética. Então, de todo o nosso projeto, que é um projeto que envolve, se eu não me engano, 16 protocolos, 15 ou 16 protocolos, 15 protocolos, os protocolos não precisam passar por comitê de ética. Os cientistas cidadãos, eles são coparticipantes da pesquisa. Isso, a gente vai avaliar pré e pós. A gente vai avaliar no início do projeto e ver se, após esse 1 ano e meio, a gente consegue ter um aumento aí no capital. Respondendo a pergunta da Janaína no chat. Próxima pergunta é da Hélida. Hélida, por favor, seja breve na pergunta. Temos pouco tempo agora. Parabéns, Jailson. Eu sempre fico pensando também como validar, né, esses dados de ciência cidadã, mas o seu protocolo, ele é só uma avaliação, ele é uma avaliação qualitativa ou ele também vai fazer uma avaliação quantitativa? Então, a ARC, ela cria, o conceito de ciência cidadã é um conceito, o conceito de capital científico é um conceito que vem do Bourdieu, é qualitativo. Mas o conceito que a ARC ela adapta é um conceito quantitativo. Então, o meu projeto vai ser quantitativo, porque eu vou ter uma escala de capital que vai de 0, a escala da ARC vai de 0 a 105. Ela já está validada lá na Inglaterra, e o que a gente está fazendo agora é a tradução para o português do instrumento usado lá, usando a mesma escala dela, já validado. Ela tem uma tradução do projeto de capital científico dela para português de Portugal, para Fundamental 1, mas o nosso projeto específico é para Fundamental 2 e Ensino Médio, que são as escolas estaduais do Paraná. Obrigada. Perfeito, pessoal. Vamos seguir? Parabéns pelo trabalho, gente. Eu também tinha uma pergunta, eu faço depois no chat. Vamos lá. O 5. Meu nome é Thais Reche, eu sou oceanógrafa. Eu fiz mestrado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E desde o meu mestrado, eu trabalho com a ciência cidadã, pensando nela como uma prática de pesquisa, né? E a partir de 2017, eu criei o projeto Cadê o Berbigão? Que ele buscava aplicar a ciência cidadã à coleta de informações necessárias para a confecção de uma lista de espécies ameaçadas. O Cadê o Berbigão fez parte de um projeto de mestrado, que é maior, né? Que também se utilizou de outras práticas de pesquisa, como a revisão de literatura, entrevistas com especialistas e com a comunidade para conseguir as informações sobre a espécie estudada, que é o berbigão. O molusco Tivelomactroides, também conhecido como berbigão ou sapinhauá, é uma espécie muito utilizada pelos caiçaras, pelos moradores do litoral, na alimentação, e as suas conchas são utilizadas no artesanato. Contudo, o Tivelomactroides foi adicionado à lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo, e a inclusão da espécie proíbe sua captura, causando potenciais conflitos com a comunidade que consome a espécie. Assim, nós consideramos importante saber onde o berbigão vive dentro do litoral norte, qual é a distribuição dele dentro do litoral norte de São Paulo. Uma região com uma grande importância, né, para as comunidades do litoral, como os caiçaras, os quilombolas, entre outros povos tradicionais. Uma das formas que nós encontramos para pesquisar a distribuição da espécie dentro do litoral norte foi a ciência cidadã através das mídias sociais. Nós criamos páginas no Facebook, Instagram e uma conta de e-mail e de WhatsApp, que é muito importante, que o pessoal usa muito o WhatsApp para se comunicar. E através delas, nós pedimos que as pessoas nos enviassem fotos do berbigão vivo ou com as conchas, as valvas ainda unidas, o que indica uma morte recente, com a localização e data. E até outubro de 2018, quando nós finalizamos o recebimento das fotos, cerca de 800 pessoas seguiam a página do Cadê o Berbigão no Facebook e cerca de 270 no Instagram. Nós recebemos 47 envios com todos os requisitos exigidos para uma identificação da espécie e do local que foi retirada, a data, a localização e uma foto de boa qualidade.
E esses envios abrangeram 14 praias, que somadas com os outros métodos que nós utilizamos, resultaram um total de 59 praias no litoral norte inteiro. E a maior parte dos envios vieram da enseada de Caraguatatuba, possivelmente por ser o município mais populoso da área de estudo. E comparando o número de seguidores em cada plataforma e o número de envios que a gente recebeu, que seguia todas as instruções indicadas, né? A localização, tem a data, e se é uma foto que pudesse identificar o berbigão. O retorno foi proporcionalmente maior no Instagram. E no momento, as mídias sociais do Cadê o Berbigão são utilizadas para divulgar resultados da pesquisa, dar retorno aos cientistas cidadãos e seguidores do projeto. E isso mostra também o retorno da interação com a comunidade, mostra que ainda há interesse da população no material produzido. A ciência cidadã foi importante para identificar as praias com a presença do berbigão e para a gente conhecer melhor a distribuição do berbigão no litoral norte do estado de São Paulo, pode ajudar a tomar melhores decisões em relação à conservação da espécie, incluindo a questão da inclusão ou não na lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo. Apesar da região do estudo ser menor que a área abrangida pela lista de espécies ameaçadas, e a variedade de ameaças que enfrentadas pelo berbigão, mostra que a inclusão na lista de espécies ameaçadas pode não ser suficiente para proteger a espécie. A experiência com o projeto Cadê o Berbigão mostra como a ciência cidadã pode ser empregada para subsidiar, né, ações de conservação. E como é que a ciência cidadã é uma parte integral do desenvolvimento científico, funcionando, né, em conjunto com outras diversas metodologias. Perfeito. Eu posso abrir as perguntas? Geralmente eu jogo para vocês, mas eu também estou aqui como participante. Eu só perdi o nome. Como eu sou ruim de lembrar nome. A autora do projeto Berbigão, por gentileza, eu queria saber se você... A Thaís está aqui, meu Deus do céu. Estou Aqui, oi. zoneado demais. Thaís, vocês chegaram a ter alguma forma de repassar aos cidadãos o que vocês aprendem, ou seja, dar um feedback e tentar quantificar algum aprendizado neles? Porque eu sei que toda pessoa que vai na praia, pega uma conchinha dessa, desaparece, chega em casa e olha a conchinha, e nem sabe para que serve. Diz aí, por favor. Então, muito obrigada, excelente pergunta. E, assim, eu não criei a gente não criou esse projeto, né, com a intenção de fazer avaliação de educação. Mas, em questão de retorno para as pessoas que participaram, inclusive, como eu também fiz entrevistas com a comunidade, essa se tornou uma questão que eu acho foi muito mais difícil do que o esperado, porque eu lembro quando eu, por exemplo, fiz as entrevistas, eu peguei o número de todo mundo, peguei número, e-mail do pessoal que tinha e-mail, mandei e-mail, e como levou tempo até eu publicar, boa parte desse pessoal já tinha perdido. Na página foi um pouco mais simples, né, porque como eu postava antes, eu continuei postando os resultados, tanto que a maior parte da apresentação que eu coloquei ali justamente são como material, é uma versão curada, né, do material que eu coloco na página. Mas como eu não saí com a intenção de avaliar a questão da educação, se aconteceu alguma conscientização, se aconteceu alguma... Eu não tenho como quantificar isso. Aconteceu de eu encontrar depois em reunião da comunidade, que eu fui por outros motivos, né, da APA do Litoral Norte, de alguém me contar, agora eu sei o nome científico dessa espécie, agora eu sei a diferença de uma da outra. Mas eu não tenho nenhuma quantificação de como é que isso aconteceu, né? Tipo, no público mais amplo. Perguntas, pessoal?
Eu vou fazer só uma réplica, então, para você, Thaís. Eu acho que é interessantíssimo isso. Quando eu comecei o meu projeto, foi a mesma história. Eu não estava pensando em quantificar aprendizado nos alunos. Agora, eu estou tentando ao máximo fazer esse tipo de coisa. Eu acho que vários projetos começaram Sim. da forma mais colaborativa, né? Só colocar o cidadão para coletar dados. A gente não imaginava isso. Eu acho interessante, eu estou aprendendo nos erros. Não que a gente está errado, meu Deus, né? A gente vai aprendendo na necessidade. Eu acho isso muito legal. Agora fica a dica também, se a gente conseguir verba de novo de projeto, quantificar e melhorar esse aprendizado. Desculpa, gente, vai lá. Temos ainda mais um minuto e meio para uma outra pergunta. Se ninguém quiser falar, eu queria relatar tipo, uma experiência em comum com os outros trabalhos que trouxeram aqui Vai de lá. coletar dados pela mídia social. Tanto quanto a questão que você encontrou, por exemplo, de encontrar aves com anilhas que não eram. Aconteceu muito do pessoal me mandar outras espécies, e aí, nesse caso, eu tentava, né, tipo, essa espécie tal, às vezes eu não sabia que espécie era, não conseguia achar quem soubesse. E justamente, tipo, às vezes identificar, a pessoa só tinha uma valva e tava, tipo, sei lá, às vezes não dava. Mas era assim, tentar, essa é outra espécie, parece não sei onde. E realmente acontece muito o pessoal não ler com cuidado, né? Me mandaram coisa, por exemplo, do Morro de São Paulo, lá na Bahia? Não sei onde é que é. Bahia. Na Bahia. Mandaram lá do Morro de São Paulo. E eu, tipo, legal. Não é a nossa área de estudo, mas muito legal. Então, tipo, realmente rola e acontece muito isso. E aí, tipo, tem que ter esse esforço justamente, né, para trazer a atenção para as pessoas para algumas partes que são importantes de ser levadas em conta. Só complementando, finalizando aqui, já temos 20 segundos, então eu nem vou abrir para outra pergunta, mas eu acho que vocês começam a perceber o papel social que os nossos projetos possuem, né? Eu nem imaginava isso. A gente pensa, as pessoas vão ler, né, o que está acontecendo. É só um projeto naquele ponto. O pessoal não tem, eu acho que, não é que não tem tempo, não quer ler. O Instagram te faz o quê? Ficar passando a tela, interessante, tem alguém que quer a conchinha, é para mandar para cá. Ave, é para mandar para cá. O que eu recebi, eu parei de responder as pessoas, senão o projeto, eu não conseguia fazer outra coisa no projeto. O que tem de calopsita perdida nas ruas, que as pessoas acham e falam, olha, eu achei essa aqui. Olha, mas como eu vou achar o dono dessa ave? Mas é interessante, eu visto isso com uma vontade de implementar, melhorar o projeto, fazer isso um dia, atingir dentro do Brasil, né, essa lacuna, melhorar essa lacuna. Deixa eu correr, vamos lá para o próximo vídeo. Pro trabalho 6, vamos lá. Olá, eu sou a Larissa Kawabe e vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre os resultados parciais do projeto de Olho na Costa. Esse é um projeto piloto de ciência cidadã para o monitoramento participativo e de longo prazo da biodiversidade de costões rochosos e que também visa a educação científica e ambiental dos voluntários. Esse protocolo de monitoramento que nós estamos usando, ele é baseado no protocolo de monitoramento em costões rochosos da Rebentos, e nós estamos aplicando esse protocolo na estação de monitoramento da ilha de Urubuqueçaba, em Santos, aqui no litoral de São Paulo, que nós instalamos para fazer esse projeto piloto. Os resultados que eu apresento hoje são referentes à primeira edição do curso de formação online do projeto de Olho na Costa, que foi oferecido em julho de 2021 e teve carga horária de 12 horas distribuídas ao longo de 4 semanas. Teve como público-alvo maiores de 18 anos, alfabetizados e com conhecimentos básicos de uso de tecnologias da informação e comunicação, como uso de computador ou smartphone, uso de navegador, acesso à internet, plataformas de videoconferência, etc. Esse curso ele foi composto por 3 encontros síncronos via Google Meet para apresentação do curso, troca de experiências, para divulgação dos resultados parciais e discussão e também para captar sugestões dos participantes. Também foi composto por 2 módulos assíncronos, que foram oferecidos por meio da plataforma Moodle, UFBC, e o primeiro deles era sobre ciência cidadã, biodiversidade marinha e costeira e mudanças climáticas e as suas implicações nesses ambientes, foi um módulo teórico, e o segundo módulo, que era teórico-prático, para aprender a realizar a fotoidentificação dos organismos de costão rochoso em fotos como essa daqui.
Ao longo do curso, os participantes também responderam a 4 questionários, sendo 3 deles de avaliação educacional e afetiva sobre os temas abordados e um para avaliação do curso pelos participantes. Nós tivemos 60 inscritos de todas as regiões do Brasil. Desses, 17 se formaram, estando a maioria aqui no Sudeste, 76%, e 24% no Nordeste. A maioria era formada por mulheres jovens de 20 a 30 anos e que residem em cidades litorâneas. Todos os participantes estavam cursando ensino superior ou já tinham completado o ensino superior ou estavam na pós-graduação. 41% nunca tinham ouvido falar sobre ciência cidadã e 12% nunca tinham participado de uma pesquisa científica antes. Esse é um perfil correlato de projetos similares, o que indica que o interesse prévio dos participantes sobre os temas dos projetos é um ponto em comum entre eles ou que há um viés no recrutamento. Por isso a importância de relatar o perfil dos participantes e a forma de recrutamento para a gente entender melhor se existe esse padrão e qual é esse padrão. Em relação às fotoidentificações, nós observamos uma média global de acertos de 61,9%, entenda acerto como identificações realizadas de forma idêntica ao grupo controle. Nós também observamos uma queda nos acertos conforme o aumento da complexidade das fotos, ou seja, fotos com maior diversidade de organismos, ou com sombras, ou com organismos recobertos por sedimentos, que foi a foto com menor porcentagem de acertos que nós tivemos. Esse era um padrão esperado. Outros trabalhos também indicam que quanto maior a complexidade da atividade, maior a chance de erro do participante, e daí a importância da avaliação dos protocolos, da formação e avaliação dos participantes para a qualidade dos dados. Nós observamos ganhos educacionais significativos para os participantes sobre todos os temas abordados durante o curso e também ganhos afetivos em relação a esses temas, mesmo com eles já tendo vindo com conhecimentos prévios e uma afetividade alta em relação aos temas. Os participantes também avaliaram positivamente o curso, com nota 4,6 de um total de 5. Eles também demonstraram interesse em participar de outras iniciativas semelhantes, declararam considerar a ciência próxima da sua realidade depois da participação no projeto e manifestaram interesse em contribuir para o projeto de outras formas. A gente recebeu várias sugestões, mas a principal delas dizia respeito ao aumento da carga horária do curso, que eles julgaram que seria interessante aumentar para que eles tivessem mais tempo de se familiarizar com as ferramentas e com as atividades propostas. É comum que os participantes se sintam inseguros realizando novas atividades, e daí a importância do apoio da equipe do projeto, da formação dos participantes e de receber esses feedbacks para a gente conseguir adequar o projeto ao público-alvo. Essas são as referências da apresentação. Antes de encerrar, eu queria agradecer a todos e todos os participantes do projeto de Olho na Costa, também ao Aquiles Santana, a Paula Casten e a Juliane Menes pelas colaborações. Esse é o meu e-mail, sigam lá a gente no @deolhonacosta no Instagram para acompanhar as novidades e eu fico à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada. Perfeito. Vamos lá, perguntas? Vou botar o tempo aqui. Fique à vontade, povo. Eu estou só soltando aqui o tempo que parou aqui. Eu só queria perguntar, talvez, se tinha, né, durante a realização do projeto, falou que os de maior complexidade eram os que tinham maior erro, e é por isso a importância dos protocolos, né? Se nessa questão da complexidade do material mais difícil, tem alguma característica, alguma circunstância que consiga amenizar ou aumentar amenizar essa dificuldade para o participante, além da questão, né, justamente do reforço do protocolo. A Larissa está aqui, agora que eu estou... A Larissa não está. Então, eu perguntei, depois eu vi que não estava. Eu achei que ela só estivesse sem vídeo. Está gravado. Realmente, eu acho que ela está como host aqui da sala. Ela está fazendo a transição aí fazendo toda essa articulação das pessoas numa sala e na outra sala. Então, eu vou passar para a próxima, tá, gente? Está gravado, ela vai ouvir depois, então. Ela vai ouvir depois, pronto. Vamos para a próxima. 6, 7. Da Andressa, vamos lá.
Olá, eu sou Andresa Guimarães e vou apresentar o trabalho Monitoramento das populações de primatas pós-epidemia de febre amarela na região serrana do Espírito Santo, utilizando dados de ciência cidadã. A febre amarela é uma doença viral que tem potencial zoonótico, ou seja, pode ser transmitida para os seres humanos. Ela é dividida em 2 ciclos, um ciclo urbano, transmitido pela Aedes aegypti, que não acontece no Brasil há algum tempo, e um ciclo silvestre, onde os macacos são hospedeiros silvestres e o vetor transmissor são os mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes. A febre amarela é prevenível através de vacinação, porém nem todos os estados brasileiros têm a vacinação obrigatória. De dezembro de 2016 a 2018, houve uma epidemia de febre amarela que acometeu principalmente a região sudeste, onde houve mais de 700 pessoas doentes e 261 mortos. Muitos macacos também foram afetados nessa epidemia, mais de 7.000 registros de animais mortos, sendo principalmente dos gêneros Aloata e Calitrix. E os estados mais afetados foram na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eliminar o ciclo silvestre é impossível devido à presença dos vetores e dos primatas, por isso monitorar é muito importante. O objetivo do presente estudo foi avaliar as populações de primatas da região central serrana do Espírito Santo após a epidemia de febre amarela, utilizando a ferramenta de ciência cidadã. A metodologia inclui o envio de fotografias, vídeos ou áudio, mais a localização do registro e informações como presença de filhotes ou animais machucados para as redes sociais do projeto Macaco no Mato. A região estudada foi a região serrana do Espírito Santo. As espécies de primatas observadas na região são o muriqui do norte, o sauá-gigó, macaco prego, bugio, sagui da serra claro e sagui da cara branca. Como resultados, foram obtidos 25 registros de cientistas cidadãos de 85 animais, sendo eles 2,4% sagui da cara branca, 7,1% sagui da serra claro, 14,1% muriqui do norte, 15,3% gigó ou sauá, 18,8% calitrix, ou saguis híbridos, 42,4% de macaco prego. Foram recebidos registros dos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Domingos Martins. Não foram registrados Aloata guariba, o bugio. A não observação do bugio vai de encontro a outros autores que registraram a redução de 82,5% de bugios na mesma região. As populações de algumas espécies foram drasticamente reduzidas com a epidemia de febre amarela, e especialmente as espécies mais susceptíveis, como os barbados e os saguis da serra. Em contraponto, os macacos prego foram menos afetados. Além da febre amarela, as populações de primatas sofrem redução na região devido ao desmatamento e à fragmentação do habitat. E para os saguis, espécies invasoras de Calitrix soltas, como Calitrix penicillata e Calitrix jacus, e outras espécies parapátricas, como o Calitrix aurita e o Calitrix geoffroy, estão expandindo sua distribuição e dando origem a indivíduos híbridos. O Calitrix flavíceps, o sagui da serra claro, cuja estimativa do número total de indivíduos é de 2.500, está criticamente ameaçado de extinção. No presente estudo, 18,8% dos saguis observados eram híbridos. Também vale ressaltar que é bastante importante fazer esse monitoramento participativo com o auxílio de cientistas e cidadãos fornecendo dados para o monitoramento. É importante realizar esse diagnóstico da doença e o acompanhamento das populações de animais silvestres, monitorar aquelas em risco de extinção, especialmente na região onde 4 espécies das 6 estão em risco, avaliar o efeito das mudanças ambientais na ocorrência de epizootias e criar um sistema de alerta para que possa detectar animais doentes ou mortos na floresta no início dos surtos e antes que a doença atinja a população humana. Esse sistema pode contar com a participação de cientistas cidadãos. E, finalmente, monitorar espécies silvestres em áreas afetadas e não afetadas pela febre amarela pode ajudar a compreender o panorama da doença e prevenir novas epidemias. Agradecemos aos cientistas cidadãos que colaboraram no projeto Eu Vi um Macaco no Mato. Perfeito, Andressa. Perguntas para a Andressa? A Thaís está com a mão levantada ou é da outra vez? É porque eu esqueci de baixar. Mas Jailson está lá. Vai lá. Fique à vontade.
A doutora Russi, que esteve com a gente para implantar o projeto o nosso projeto do PIT, ela trabalha com o Globe, que é um projeto da NASA, e ela identificou que, com o aquecimento global, os mosquitos têm ido para latitudes mais baixas. Assim, a gente percebe locais que antes não tinham certas doenças, então, doenças tropicais em latitudes mais altas. Não sei se vocês chegaram a perceber alguma coisa, assim, de macacos mais ao sul do que deveria ter, ou doença mais ao sul do que deveria ter, alguma coisa assim. Muito, muito relevante a sua pergunta, faz total sentido, porque a febre amarela aqui no Brasil, ela é endêmica de algumas áreas, principalmente no norte do país, né? Então, a Amazônia é legal, então ela é comum de ter lá. E essas últimas epidemias recentes, inclusive essa que eu citei, de 2016 a 2018, ela veio daqui no Sudeste. E houve uma nova epidemia mais recente agora, em 2019, que foi exclusivamente no sul do país. Né? Então, realmente está mudando um pouquinho o padrão de acontecimento dessas doenças, e com certeza, né, essa mudança toda na temperatura do planeta afeta também a distribuição desses vetores, a casuística, né, das doenças. A gente está vendo, né, a gente está vivendo um momento de pandemia, como que essa mudança toda pode afetar, né, doenças que passam dos animais para a gente. Mas bem legal, e acredito que faz sentido sim, acredito que também esteja correlacionada essa mudança com a presença de doença em regiões mais ao sul, onde não tinha antigamente. Eu tenho um amigo que ele é veterinário, trabalha aqui na Federal, e ele tem, assim, ele trabalha na parte de autópsia de animais silvestres mortos, né, num projeto dele, e ele, acho que em 2019 e 2020, ele fez autópsia de, assim, centenas de macacos com febre amarela. Coisa que nos últimos, assim, o que ele viu no último ano é muito maior do que ele viu nos últimos 15 anos que ele estava na universidade. Eu acredito. Eu estou aqui no Espírito Santo, né? Eu também sou médica veterinária e parte do nosso projeto também é receber animais encontrados mortos, né? Nesse período que eu estou, que é mais recente, pós-surto, não recebi tantas amostras, mas o pessoal, colega, que conta que já estava aqui antes da minha chegada, contam que chegava assim 10, 20 carcaças para fazer necrópsia. Então, né, quando tem surto, realmente atinge de forma disseminada. E aí, como tem algumas espécies que são mais sensíveis, essas que são mais sensíveis morrem com muita facilidade. A gente tem aqui um freezer de bugios congelados que não foram necropsiados, porque por vínculo epidemiológico eles foram considerados mortos por febre amarela. Porque, assim, um do mesmo bando foi diagnosticado, né, e como não tem como fazer o diagnóstico de todo o bando, todos eles foram considerados positivos por vínculo. Mas esse freezer está aqui guardado, então a gente tem intenção ainda de descongelar, de fazer uma análise, né, uma necrópsia, guardar esse material para ver se eles não podem ter algum tipo de co-infecção, por exemplo, porque não só a febre amarela, né? Às vezes aqueles que já estão com alguma doença prévia pode ter predisposição a ter a morrer pela febre amarela, e outros sobrevivem, garantindo imunidade contra o vírus. Então, realmente, no momento de epidemia, a quantidade de mortos é bem grande, mas pelo menos aqui na região, ultimamente a gente não tem recebido muitas carcaças, não. Então, o que indica que o vírus não está mais na região. Mas a gente queria ver a imunidade deles. Então, o projeto de monitoramento é para saber como é que estão essas populações, né? Se eles estão se recuperando, se já estão se proliferando, se estão voltando a ocupar áreas onde animais foram encontrados mortos, e ver o impacto nas populações. Então, e a gente viu que realmente o bugio aqui na região reduziu demais, mas demais mesmo. Eu falo ali no trabalho que é 82%, mas o pessoal que trabalha aqui, que a gente faz campo, né, pergunta, nossa, diz que não vê mais, não escuta mais bugio, não vê mais, porque ele tem um som característico, é bem triste isso. Mas espero que eu tenha respondido. Temos 45 segundos, se alguém quiser alguma outra última contribuição. Eu falo demais, né? Comprei o tempo todo. O host fala também, eu já estou falando. Vamos lá, gente. 30 segundos. Algo mais? Senão eu já passo o próximo vídeo. Bom, obrigada pelas perguntas, tá? Quem fez a pergunta, eu gostei, foram as duas muito pertinentes. Vamos passar o próximo vídeo. Então, porque eu acho que agora não vai ter tempo para nada mesmo. Joia. Obrigado, Andressa. Vamos para o último trabalho.
Número 8, do Eduardo Godoy. Peraí. Boa tarde a todos. A saúde dos costões rochosos da Estação Ecológica de Tamoios por meio da ciência cidadã. O meu nome é Eduardo Godoy, eu sou do analista ambiental do Instituto Chico Mendes, e o outro autor é o Fernando Lamego, da Universidade Federal Fluminense. O estudo ocorreu na Baía da Ilha Grande, que é uma baía que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, né? Um hotspot da biodiversidade que possui 187 ilhas e cerca de 150 praias. É uma área de muitos usos, né, com um crescimento urbano, né, das cidades de Paraty e Angra dos Reis desordenado, diversas atividades, terminais portuários, estaleiros, usinas nucleares, muitos usos de pesca e turísticos. A unidade de conservação de referência à Estação Ecológica de Tamoios, que foi criada em 1990, e para proteger 29 ilhas e o seu entorno marinho de 1 quilômetro. Bom, a premissa do estudo, desde o início, foi envolver a comunidade local, desde a elaboração do projeto, na cocriação, dos resultados e conclusões, né, visando formar multiplicadores em conservação marinha. Para isso, foi adotado a metodologia do Programa de Monitoramento de Recifes de Coral do Brasil, RIFT. Em termos do histórico do desenvolvimento do projeto, nós tivemos a realização entre 2017 e 2019 de 3 monografias, sendo 2 delas de iniciação científica, com alunos de iniciação científica que receberam bolsas do programa PIBIC do ICMBio, e uma monografia de especialização em análise ambiental e gestão do território. Já em 2000, agora mais recentemente, entre 2020 e o momento atual, nós estamos desenvolvendo o projeto Estudo Preliminar sobre a influência do efluente térmico das usinas nucleares na biodiversidade marinha, coordenado por um servidor do ICMBio. Para tanto, nós desenvolvemos uma capacitação que se iniciou em 2021, com uma parte teórica envolvendo 8 horas de aula online, né, que foi realizada em conjunto com parceiros da Universidade Federal de Pernambuco, do projeto Reef Check Brasil e do projeto Coral Vivo, no mês de maio de 2021. E, na sequência, então, nós desenvolvemos o treinamento de campo, né, onde foram realizadas uma parte prática, envolvendo 5 campanhas de mergulho em Angra dos Reis e Paraty, com a aplicação do protocolo Reef Check para o levantamento da ictiofauna, dos invertebrados, observação de impactos e também o levantamento dos substratos. Nós realizamos adaptações, né, no protocolo Reef Check, especialmente pensado para recifes de coral. A gente fez adaptações para os ambientes de costão rochosos, né? Então, a gente selecionou esses indicadores, né, que estão mostrados aí por esse slide para a ictiofauna, adaptação esses indicadores de invertebrados, e adaptação para esses indicadores de substrato, tudo em guias de campo para facilitar aí o entendimento e o treinamento dos voluntários, cientistas cidadãos. Os resultados alcançados aí foram, nesses 5 anos de projeto, foi um desenvolvimento de trabalhos técnicos científicos, capacitação e mobilização da comunidade local para a conservação marinha, né? É o único projeto de longo prazo de monitoramento da biodiversidade do costão rochoso, protagonizado pelo ICMBio, né, na Baía da Ilha Grande. Destaque para a parceria com o Centro de Mergulho de Angra e Paraty, né? E a capacitação que a gente fez em 2021, que envolveu 40 pessoas, entre instrutores e palestrantes. No total, 19 pessoas foram capacitadas a trabalhar com o protocolo Reef Check.
Nós, como foi falado, conseguimos desenvolver 2 monografias, né, de iniciação científica, uma monografia de especialização e uma dissertação de mestrado está em andamento. Agora, no momento, a gente pretende integrar os dados gerados pelo projeto ao programa Monitora do ICMBio e ao RIFCheck Brasil. E a nossa banco de imagens, a gente pretende conectar a forma OBS. Dessa forma, fazer a conexão da iniciativa local para programas de monitoramento nacionais e internacionais. Meu nome é Eduardo Godoy, estou à disposição aí para a discussão. Meu nome é Fernando Lamego, agradeço a atenção e também estou à disposição. Perfeito. Acho que está só o Fernando aí. Então, perguntas para o Fernando. O Eduardo teve problemas. Acho que ele não conseguiu retornar ainda. Temos aí até 6 horas, então. Eu posso fazer a primeira pergunta? Fernando, eu acho, cara, eu acho bacana demais esse tipo de projeto que, assim, eu como um cidadão terrestre, eu fico imaginando como é conduzir um projeto de ciência cidadã dentro d'água, né? E aí a minha pergunta eu imagino que vocês demandam de uma verba de pesquisa talvez bem maior do que eu com aves aqui no meio do ambiente agrícola. Conta pra gente, qual que é a fonte de financiamento que vocês têm, qual a dificuldade? Poderia falar um pouquinho disso? Claro, claro. Então, a gente conta principalmente, né, com o apoio do ICMBio, que fornece os meios em termos de logística, né, infraestrutura, a parte, lógico, de combustível, né, fornece combustível, fornece transporte até o local da Marina. A Marina, onde a gente né, ancora e onde a gente usa como base, ela é cedida pela Eletronuclear, que participa também do projeto, né? E a gente conta com o apoio também das operadoras de mergulho local, que é uma parceria muito importante dentro do projeto e que possibilita a gente ter acesso a embarcações adequadas para fazer esse trabalho. Então, na verdade, a gente tem aí uma aliança tripartite, se a gente pode dizer assim, que é o que permite a gente conduzir esses trabalhos e ter a infraestrutura necessária e a logística para os mergulhos. Obrigado. Mais perguntas, gente? A Thaís está perguntando se tem material de divulgação na internet. Isso tudo que a gente está fazendo vai ser publicado, né, mas ainda não está disponível. Né? Essa parte do... Fora, lógico, tem as monografias, que essas monografias estão publicadas, estão disponíveis, mas o projeto atual que a gente está desenvolvendo, a gente pretende, então, utilizar bases de dados do Monitora, né, o próprio RIFCheck, que esses dados vão ficar, então, numa base global, né, e também fazer a base de imagens, uma base de imagens que seria um banco de imagens, né, que seria... a gente está em negociação com o pessoal do OBIS para poder entrar com esses dados lá. Como eu também perguntei, porque eu vi que um dos slides você colocou um pôster, né, que era o do, acho que era um pôster, pelo menos, que era do recrutamento, justamente, da capacitação. Da capacitação. Eu perguntei, tipo, se vocês fizeram essa divulgação, ainda tem algum desse material, tipo, na internet, por aí, que eu conheço uma pessoa que acha maravilhoso só de olhar. Se o material da capacitação está disponível. O material que foi cedido, nem todos os palestrantes cederam seus materiais, tem isso também, né? E o material que foi cedido foi divulgado, mas ele não está na internet ainda, não. Beleza, obrigada. Uma boa sugestão até, de quando for publicar isso, que deixar esses materiais à disposição. De qualquer maneira, existe o manual da metodologia RIFCheck, que está disponível no site RIFCheck Brasil, né? Que pode ser baixado por lá, download, isso aí qualquer pessoa pode baixar, e esse manual está disponível lá. Tá?
Obrigada. Mais uma última pergunta, gente? Temos aí mais 3 minutinhos. Eu ia fazer uma pergunta, já que você mencionou de monografia, e já que você falou que tem uma verba que vem pelo ICMBio, qual é o nome? Fugiu a palavra agora. Como eles avaliam a qualidade do projeto? É por meio também das publicações? É uma das exigências deles ou não? Só para entender, porque tem projetos que às vezes recebem uma verba. ICMBio. Quando eu estava no IMA, eu lembro que a gente era muito cobrado em publicações, além de ter todo o contato com a população. Mas eu lembro que as publicações era uma coisa que chamava atenção. E aí, no que você falou, monografia, eu falei, deixa eu ver se o dele também é a mesma realidade que a nossa aqui, que está na academia. Então, eu sou da academia, mas o Eduardo, que é o coordenador do projeto, ele é do ICMBio. Ele é cobrado em termos de relatórios, né, de entrada com a base de dados na plataforma lá do Sisbio, né, o Monitora, né, com certeza as cobranças dele são diferentes das nossas, né, que são mais de perfil acadêmico. Né? Com certeza é uma coisa importante a gente publicar esses resultados desse projeto que está em curso. O projeto ainda está em curso, ele iniciou, a primeira coleta foi em dezembro do ano passado. Né? A gente vai encerrar o primeiro ano agora no segundo semestre. Então, a partir daí, a gente com certeza espera que esses dados sejam publicados. Legal, obrigado. Povo, chegamos ao nosso último minuto dessa mesa. Se alguém... Dessa mesa não, dessa sessão de apresentação. Alguém quer fazer um último alô? Antes da gente começar os tchauz? Eu agradeço aí pelas perguntas. Perfeito. Gente, eu acho que eu vou puxar já então o encerramento, porque o encerramento aqui vai ser já o convite para vocês comparecerem ao próximo evento aqui da programação, que vai ser o debate de ciência cidadã. Eu vou estar coordenando ali um debate. Assim, eu sei que todo mundo está cansado, mas compareçam, porque ele vai ser bem mais irreverente. Vai estar o pessoal do projeto De Olho nos Corais. Eu acho que o Edson Vieira, que está aqui, deve ser esse projeto. Eu estou vendo um hashtag lá, isso deve ser. E pessoal que trabalha também com a parte de monitoramento de dengue, projeto Tucutuco lá do Sul, assim, a gente vai tentar divulgar dentro de 1 hora, de uma forma bem dinâmica, esses 3 projetos e tem uma certa dinâmica de debate. A Andressa, que está aqui, já participou comigo uma vez, quando eu era colega dela lá no IMA. A gente toca a campainha, fala, perdeu a chance, vai lá. Não, tem toda uma irreverência, então participem, juro para vocês que não vai cansar. Tá bom? Então, faça propaganda para os demais. 7 horas começa de novo. Então, agora eu tenho que jantar, correr e voltar para cá. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Vocês têm a chance de conversar absurdamente agora aqui no restante do evento. Aproveitem, tá bom? Então é isso. Abraço para vocês. Boa noite. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Andressa.